fazer um introito primeiro, né, porque acho que fica melhor. Eu trabalho já na área de resíduos sólidos urbanos já há 20 anos. Estou aqui no PPE, no Planejamento Energético, e sempre foi com foco no geração de energia com resíduos sólidos. Opa! E o meu foco sempre foi a pesquisa do aproveitamento energético do lixo, né? E eu já passei por várias fases, né, do biogás, biometano, e fiz já alguns projetos com biogás, como do aterro de Macaé. Fiz o projeto de Waste to Energy aqui do Rio de Janeiro, da Ciclos, que é uma planta de 1.300 toneladas e 30 megawatts, que talvez saia dentro de uns 5 anos, porque é um projeto de quase R$1 bilhão, e não é tão trivial assim para o Brasil, né? Tem a de Barueri e tem a do Rio de Janeiro. E estava agora aqui na minha tese de doutorado, tinha migrado de Waste to Energy para a geração do hidrogênio pela rota da gaseificação. Foi quando o Marcos e o Bogado me convidaram para esse projeto do pirólise, e principalmente porque está vindo um equipamento para cá. Ou seja, são duas rotas termoquímicas parecidas, e eu adorei porque vai ser a oportunidade de nós fazermos um teste mesmo em campo com um equipamento único no Brasil para efeito de academia, porque normalmente os equipamentos de academia são de bancada, então, em se tratando de resíduos sólidos, nenhum serve. É tudo de brincadeira, porque resíduos sólidos, conforme a gente ouviu aqui, resíduos sólidos é completamente diferente de qualquer outra coisa para efeito de teste, porque ele não é homogêneo. O resíduo sólido do Rio de Janeiro é diferente do resíduo sólido de São Paulo, que é diferente lá de São Carlos, que é diferente de Porto Alegre, e o resíduo sólido é contaminado. Então, tem uma série de dificuldades quando você, por exemplo, vai fazer um tratamento térmico. Por exemplo, as plantas de Waste to Energy. Alguém sabe o que é uma planta de Waste to Energy aqui? Waste to Energy são as plantas de incineração, que você aproveita o calor e gera energia. Ou seja, são plantas sofisticadíssimas em função exatamente de que o lixo tem muito contaminante. Então, quando você queima, tem uma série de substâncias, o cloro é um deles, que, assim, se você usar um aço convencional, destrói. Eu sempre dou um exemplo do fogão, né? Assim, eu tenho 63 anos. Desde que eu me casei, já troquei umas 5 vezes o fogão da minha casa, por causa do calor. É o calor ali, a intempérie é muito grande. Então, numa planta dessa, assim como o nosso forno, se você só lidar com resíduos sólidos urbanos, ele não dura nada, porque tem muita substância ali que vai detonar. Então, ele precisa de um projeto específico. Mas, enfim, vamos em frente. Eu só quis fazer esse introito porque é importante para, quando se fala de estudos de tratamento, vamos falar agora de lixo, ele precisa ter mesmo uma especificidade para que dê certo, porque normalmente as pessoas vão falar de tratamento de lixo e, se não tiver um cuidado, a possibilidade de não dar certo é grande. Então, é igual o tratamento de esgoto, quando você vai falar, por exemplo, tratamento de chorume, né? Por exemplo, eu que lido no setor de lixo, quando eu fui fazer os primeiros lavagem de caminhão de lixo, que normalmente é dentro do setor urbano, é diferente do aterro sanitário, mas ele é um chorume muito parecido. Quando nós fomos contratar as empresas para fazer os projetos de estação de tratamento de oficina de caminhão, todas, no princípio, nunca acertaram para atingir o padrão de lançamento dentro da rede de coleta de esgoto. Nós levamos uns 10 anos até acertar isso, porque não é um tratamento trivial, recalcitrante, enfim. Então, porque ninguém sabia fazer. Enfim, vamos lá, passa aí, por favor. Enfim, a motivação, né, desse estudo, ou seja, quando a gente vai falar de tratamento de lixo com outros processos que não sejam o tradicional, que é o aterro sanitário, que é diferente de um lixão, não chame nunca
um aterro sanitário para um profissional de lixão. Que um aterro sanitário é uma obra de engenharia complexa, cara. Então, quando eu vou lá no meu aterro sanitário e falo, isso aqui é um lixão, a gente não gosta, porque é muito diferente. Então, quer dizer, a questão da produção de lixo crescente, que ele normalmente ele não é nem diretamente proporcional ao crescimento de renda, ele é maior. Tá? A questão que nós estamos, no caso aqui, tratando de uma tecnologia, hoje, que a gente faça o aproveitamento energético do resíduo, seja por um aterro, seja por uma outra tecnologia, por exemplo, hoje, é inconcebível um aterro sanitário você não aproveitar o biogás, seja para gerar energia, seja para aproveitar o biometano para usar ou na indústria, ou na questão de transporte. O biometano é o gás natural. Porque o que é o biogás? O biogás é o CH4, em média, 50% CH4, 50% CO2. CH4 é o metano. Então, eu tiro o CO2, ele fica só CH4, que é o gás natural. Aí nós chamamos de biometano porque ele é biogênico. Ok? Outro problema dessas outras tecnologias, no caso térmicas, é que eu não tenho mais área hoje para construir aterro nos grandes centros urbanos. Por exemplo, o nosso aterro aqui do Rio de Janeiro, de Seropédica, alguém conhece aqui o aterro de Seropédica? Quem vai pelo arco rodoviário, praça do lado dele. Ou seja, ele está a 80 quilômetros de Copacabana. Então, você imagina só a viagem que faz o lixo de Copacabana. Aí a gente começa a entrar no conceito. Para eu levar o lixo de Copacabana, eu estou emitindo, né? Transporte de caminhão. Claro que o caminhão não vai direto. O lixo de Copacabana vai até o Caju, deposita no Caju, de lá vai embora. Enfim, o que eu digo aqui, distâncias crescentes entre a fonte e a exposição final. Emissão de metano do lixo, no caso, usando os aterros sanitários. O metano dos resíduos sólidos urbanos no Brasil só perde para o metano da agropecuária. Como nós temos mais gado do que gente, né, ou seja, a flatulência do gado, o arroto, aquelas coisas, geram mais metano do que os aterros sanitários. E outra é a questão de cumprir o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, que é outra motivação para que a gente faça o aproveitamento energético do lixo, que hoje a lei me dá suporte, que até 2010 eu não tinha esse suporte legal. Podia fazer, mas não tinha suporte legal. E, por último, isso aqui eu coloquei agora, isso aqui era parte de uma apresentação minha antiga, né? Como o nosso objetivo aqui da pirólise, em se tratando dos resíduos sólidos urbanos, eu esqueci de botar um outro item aqui. É o aproveitamento do plástico de rejeito, e a poda, porque a gente vai falar do aproveitamento da madeira. Ou seja, que são dois itens urbanos que são perenes em termos de resíduo. Nós não vamos falar do lixo doméstico, efetivamente, o comum. Primeiro, que você não teria equipamento nenhum para suportar isso, mesmo nas cidades menores. Ou seja, nós temos 5.568 cidades, o Brasil gera 80 milhões de toneladas por ano, mas vamos falar na cidade do Rio de Janeiro, né? São 3 milhões por ano, para arredondar 10 mil toneladas de lixo por dia. Ou seja, esquece, não vai ser um forno de pirólise. Essa usina que eu projetei para o Caju são 1.300 toneladas de lixo por dia, mas só o Caju recebe 5 mil. 5 mil não, 4 mil, 4.500 toneladas. Não possível você pensar nisso, não é trivial. Então, pode passar, por favor? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é o antigo aterro de Gramacho, que o grupo que eu trabalho, a gente hoje faz a conservação desse aterro, do aterro fechado, tá? Mas só para a gente entender, não é trivial arrumar uma área de 130 hectares
para você fazer um aterro. O aterro de Seropédica tem 220, então não é trivial. Hoje, você achar numa área urbana, uma área para fazer um outro aterro sanitário para atender uma cidade. Por isso que você tem que hoje buscar, para as grandes capitais, tem que buscar as soluções térmicas. A pirólise é uma, a gaseificação é outra, as plantas de incineração são outras, enfim, pode passar. E aqui é o suporte legal, porque nada disso poderia ser feito sem a lei. Eu poderia até fazer, mas seria muito difícil você fazer sem uma lei que te desse suporte, que é a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente não pode falar nada da gestão de resíduos sólidos sem falar na pirâmide hierárquica dos resíduos, né? Eu até vou mostrar ela em termos de desenho logo depois. É que fala da evitar geração, redução, reciclagem, mas o mais importante que dá suporte na questão do tratamento térmico, porque sempre foi uma celeuma de tratamento térmico, né? Todo mundo já deve ter escutado aqui, quando você fala de incinerar, calor, vai emitir, vai poluir, e as dioxinas e furanos. Dioxinas e furanos virou um mantra, né? Porque dioxinas e furanos, ela é fruto da queima de substâncias que têm cloro, né? E a primeira coisa que o pessoal fala é do plástico, né? O plástico é o PVC, mas não é do PVC que vem a dioxinas e furanos do lixo. Ela vem de uma substância onipresente no resíduo do lixo. Quem é que pode me falar qual é? Tão simples. Todo mundo tem em casa. Hã? Fala alto. E tão simples, tem a beça, baratinho, tem no mercado. Sal de comida, sal, NaCl. E a dioxinas e furanos não precisa de muito, vem do resto de comida, ele é conservante de qualquer coisa, qualquer conservante tem NaCl, você pode ir lá, tem cloreto de sódio. E ele não precisa ter muito, basta ter pouco, mas ele é onipresente. Então, é da queima do NaCl, que está lá na comida, que você gera as dioxinas e furanos. Só que as dioxinas e furanos só são geradas em temperaturas acima de 950 graus. E, felizmente, na pirólise, ou mesmo na gaseificação, dificilmente você, nos processos de pirólise e gaseificação, é muito raro você passar dessa temperatura. Então, nesse aspecto, ele é muito positivo, porque os sistemas de filtragem de dioxinas e furanos, por exemplo, num processo de uma planta de waste to energy, costuma-se, o valor dentro de uma planta costuma ser de 30% a 35% do custo de uma planta. Se uma planta custa 1 bilhão, uma planta dessa que eu projetei custa mais ou menos em torno de 1 bilhão. 350 milhões é só o sistema de filtragem. Então, você fazer um projeto de tratamento térmico em que não atinja temperaturas em que gere dioxinas e furanos já é uma vantagem. Apesar de que a planta de pirólise ela nunca será uma planta para grandes volumes de tratamento de resíduos. Ela vai ser sempre uma planta com alguma, parcimônia. Sempre uma planta com alguma parcimônia. Ok? Então, aí ela fala lá naquele parágrafo, primeiro, poderão ser utilizados tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação do programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Isso é porque todo mundo acha que vai ter problema, né? Então, não tem problema. Ok?
Por exemplo, na Europa, todas as plantas do waste to estão no meio da cidade, porque é o critério certo. Eu gerei aqui, trato aqui, que não faz sentido coletar o lixo aqui e andar 100 quilômetros. Ok? Pode passar. Aqui é a pirâmide que eu estava falando. Aqui ficou muito ruim, né? Que é o evitar, reusar, reciclar, até você dispor. Mesmo, e aqui é o circuito do tratamento térmico. Aterro, reciclar, aí aqui você começa a incinerar, gaseificação, pirólise, aí aqui vem na digestão anaeróbia. Vocês sabem o que é digestão anaeróbia, né? Ou seja, a primeira aqui é o aterro sanitário e daqui são as plantas de digestão anaeróbia. Planta de digestão anaeróbia são as plantas em que eu faço a coleta segregada da parte orgânica. Ou seja, é para onde tem algumas cidades, que, por exemplo, eu fui à Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você tem coleta segregada de alimento. Tem a coleta segregada de alimento. O Freitas foi até comigo, pô. Então, por exemplo, lá dentro do próprio aterro sanitário tem uma planta de digestão anaeróbia. Ele não põe a parte orgânica no aterro, põe num digestor. Então, a eficiência é muito maior. É muito maior. A planta de lá gera 50 megawatts de energia. Agora, claro, um aterro de 18 mil toneladas. Claro, o sistema recebe 18 mil toneladas de lixo por dia. Aqui no Rio recebe em torno de 12 mil por dia. 8 mil toneladas, mais 10 mil toneladas do Rio e fora 2 dos outros municípios no entorno. Ok? Se tiverem dúvida, pode perguntar ao mesmo tempo, que eu até prefiro. Pode passar. Bom, aqui é um item dos mais importantes. Isso aqui está super recente, porque é de 2021. Poucas cidades têm uma gravimetria nova como essa. Essa é a gravimetria da Conlurb, da cidade do Rio de Janeiro, que é um proxy, vamos dizer assim, para as grandes cidades do Brasil, tá? Grandes cidades são as cidades urbanas, que têm uma característica similar. Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Recife, tem um comportamento muito igual. Não é igual a Rio Branco, aquelas cidades muito mais pobres de lá da Amazônia, não tem um comportamento urbano como o nosso. Então, nós temos aqui, 45% de matéria putrescível. Então, veja bem, se nós tivéssemos uma política aqui de aproveitamento da fração orgânica para digestão anaeróbia, nós teríamos um potencial enorme de gerar energia. Não que não tenha, nós temos, tanto que o aterro de Seropédica hoje deve estar gerando hoje em torno de 40 mil metros cúbicos por hora de biogás. Não à toa, ele é o maior aterro, não é o maior do Brasil, o maior de Caieiras, mas ele é o segundo maior aterro do Brasil e talvez está entre os 5 maiores do mundo de geração de biogás, porque isso tudo vai para lá, muito bem gerido, e isso aqui tudo faz gerar muito biogás. Mas se você colocasse isso nas plantas de digestão anaeróbia, era muito melhor. Mas também não seriam pequenas. Ok? Temos aqui de recicláveis, no total, 36%. E aqui são os outros componentes, né, que é couro, varrição, está tudo espalhado ali naquela outra matéria. Pode passar. Aqui está ele, como é que se diz? Partilhado. Papel, tem 15%. Isso aqui é completamente reciclado já. É o primeiro item que a indústria conseguiu reciclar. O plástico, infelizmente, esse daqui é
é o que está no caminhão e vai para o aterro. Por quê? Porque esse é o que a Conlurb faz o estudo da gravimetria. O que vai para a reciclagem não aparece aqui. Por quê? Porque ele já foi catado. Já foi catado pelos catadores. Por isso que o índice de reciclagem do plástico, ele é muito maior, mesmo do papelão, ele é muito maior do que aparece, porque tem a mão invisível, que não é medido, né, que estão na mão dos entrepostos que são recebidos dessas cooperativas. Então, a gente não sabe, no Brasil todo, efetivamente, quanto que se recicla, que, na bem da verdade, é muito maior, porque então, são os informais. Entendeu? Então, o que aparece aqui é o que chega lá no aterro, o que está pesado lá pela balança do aterro, mas existe o que não chegou lá, que foi para o mercado reciclado. Então, quando nós estamos falando aqui do nosso estudo, é esse plástico daqui, e tem a madeira, que está aqui misturado com, aqui nessa fração, ela é putrescível, entre aspas, né? Porque ela tem muito material lignocelulósico, né? Material lignocelulósico, ele custa muito a se degradar, né? Por causa da lignina. Para quem já fez exumação em cemitério, é fácil de entender, né? Aqueles caixões muito bons, o corpo vai embora, mas quando você tira o caixão está inteirinho, né? Então é fácil de entender, porque a madeira de alta qualidade não se degrada. Mas no nosso processo, que nos interessa é isso aqui, e madeira. Pode passar. Bom, aqui eu quero demonstrar os processos de biomassa. E no nosso caso aqui é o processo da madeira, aonde que ele pode, ó, madeira vem para cá, e no nosso caso eu posso usar a pirólise, e posso também usar a gaseificação, que posso chegar, no caso, eu vou mostrar, como eu desci aqui, né, eu posso ter gás combustível e posso ter o gás de síntese. Na pirólise, posso gerar aqui o carvão, ele aqui estava dizendo que eu poderia gerar aqui metanol, ainda subi aqui dizendo que eu poderia gerar lenha, né? Ou seja, a pirólise me permite várias coisas. Passa logo para o outro aqui, por favor. Aqui é o plástico, que é o que tem em mais profusão. Olha quantas coisas eu posso fazer com a pirólise do plástico. Aqui, ó, reforma, hidrogênio, combustíveis, produto químico. Agora passa de novo aqui, outra aqui. Aqui são os tipos de plástico que eu tenho na sociedade urbana. Ó, pneu, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, ABS. Aqui também o poliestireno de novo, polietileno de alta densidade. Esse aqui é o PBT. Tem algum químico aqui? Vou ter que pegar minha cola. Que, pô, é sopa de letrinha. Sopa de letrinha. É o famoso PET, politerafetalato de etileno, é o famoso PET. Teve aqui o tal do PEC, ali embaixo, é o poliéster cetona, um termoplástico, enfim. Mas o preponderante na sociedade urbana
é o PP e o polietileno, o HDPE. Eles são os que é o polietileno de alta densidade, que está nos saquinhos de mercado e nas embalagens, tipo embalagem de shampoo. Esses são os preponderantes na sociedade. Pode passar. Aqui é sobre as tecnologias, basicamente as térmicas e as de digestão anaeróbia e a de hidrólise. A de hidrólise se usa muito com a questão de material lignocelulósico, para você fazer a quebra da lignina, que não é no nosso caso. Mas estamos aqui na questão da pirólise, temos aqui a térmica, que eu já tinha falado lá em cima, que são as plantas de waste to energy, que eu queimo para gerar vapor, que não é o nosso caso. Temos aqui a anaeróbia, que é o caso do aterro ou das instalações de digestão anaeróbica específica, e temos a de gaseificação. A diferença de pirólise e gaseificação é que na pirólise eu faço um tratamento térmico com ausência total de oxigênio, ponto. E na gaseificação eu faço tratamento térmico subestequiometricamente. Eu tenho uma quantidade de oxigênio um pouco menor para a queima perfeita. Está claro? Aqui, basicamente, eu gero gás de síntese, na sua quantidade menor, que é hidrogênio mais CO. E no outro, eu gero uma série de, além de gerar, dependendo do substrato, eu posso gerar uma série de outros gases, metano, CO, né, até, assim, na brincadeira até sai um gásinho de síntese, mas não é o principal, porque pode sair lá o alcatrão, o chá, aquelas outras substâncias da pirólise. Pode passar. Ou seja, na pirólise, a princípio, por definição, temos lá 3 produtos, líquidos, sólidos e gasosos. No nosso projeto aqui, lá com a FAPERJ, nós temos uma grande intenção dos sólidos, né, e dos líquidos, né, porque a ideia é que em algumas cidades, que não são cidades grandes como a nossa, que tem problemas, sim, de falta de energia, em que alguns lugares se tenham geradores em que possam usar, hipoteticamente, o óleo produzido pelo nosso processo pirolítico. Essa aqui é a ideia fundamental, seja ele de origem do plástico, seja ele pela origem lenhosa. Ok? Claro, voltando a falar, o nosso equipamento aqui, a princípio, vai trabalhar academicamente para todos os ensaios que nós vamos precisar. Ok? Pode passar. Aqui é a fórmulazinha de um polímero, né? Ou seja, o plástico são vários, como é que se chama? Etileno ou eteno, né? Hein? Eteno. Ou seja, por isso que é polietileno, né? Ou seja, o plástico, para efeito de produção de óleos ou gás, é ótimo, né? Hidrogênio e carbono em profusão. Então, eu diria que seja o melhor. E não tem oxigênio, né? É por isso que ele é um dos melhores substratos para se fazer algum combustível. Por exemplo, diferente da celulose. Lá que é C6, tem um hidrogênio lá, um oxigênio lá, se não me engano, com 5. Então, quer dizer, serve também, mas esse aqui é muito melhor. Pode passar. Isso aqui, eu fiz questão de botar essa foto. Alguém aqui já foi num aterro sanitário? Ok. Lixão ou aterro sanitário? Ah, tá. Bom, esse aqui é o aterro sanitário lá de Macaé, quando eu estava montando o processo de instalação. Isso aqui é um poço de biogás que eu estava montando. Mas só para ter uma ideia, né? Plástico à vontade, né?
É plástico à vontade. Você faz... Não, esse é o plástico que já cheira. Não, nem vai para o aterro, mas aí qual é o segredo? Aí você vai me perguntar assim, é esse plástico que você quer? É isso mesmo. Só que a legislação, inclusive lá, nós temos uma determinação, não lembro o prazo, de que parte do lixo já vai ter que ser segregado. O caminhão vai ter que chegar, passar por uma esteira, segregar sua fração orgânica para o aterro. Isso é uma exigência legal, não só para lá, para todos os aterros. Por isso que, quando alguém estava falando aqui, por que não acontece, eu posso falar alguma coisa por que não acontece. Não acontece devido a uma série de fatores. Um dos fatores é porque não tem dinheiro. Ou seja, na questão pública, porque não tem dinheiro. Vai passar a ter dinheiro se implementarem o novo marco do saneamento, que é a Lei 14.026, que ela passa a exigir a cobrança da taxa do lixo. Aí passa a ter dinheiro. Mas se não cobrar a taxa do lixo, meu irmão, não adianta que não vai fazer nada. Hoje, uma das maiores dívidas que as empresas têm é que não paga o cara que coleta o lixo. O cara vai investir? Não vai, pô. Não tem mais. Cara. As coisas para acontecer precisa ter dinheiro. Por isso que alguém perguntou para o secretário, por que não acontece essa tecnologia? Não acontece porque não tem dinheiro, pô. Entendeu? E outra coisa, esse plástico aqui é insumo ou é energia, ou é matéria-prima? É resíduo ou é matéria-prima? É energia degradada? É baixa entropia ou alta entropia? Pronto, vamos pela segunda lei. Isso é alta entropia, cara. Por isso que tem que ter subsídio cruzado. Por isso que tem que pagar para ele ter baixa entropia. Por isso que as pessoas não entendem que quando você vai ter que ter uma coleta seletiva, ela não paga, ela não se paga. Não paga para que se torne de novo um insumo para que ele, de fato, volte para o sistema. Se o plástico for colorido, então, ainda pior. Alguém já viu, de vocês aqui, algum catador querer garrafa verde? Põe uma garrafa verde lá na porta da tua casa. Quer não? Pois é, ninguém quer garrafa verde. Ninguém quer garrafa verde. É mais ou menos por aí. Mas aqui o cara tem ideia do que a quantidade de plástico que tem no mundo. E o plástico não é nosso inimigo, não, cara. Porque ninguém consegue viver sem o plástico. Essa é uma outra questão, que a gente tem que parar de demonizar o plástico. A gente tem que dar a solução para esse material. E fazê-lo, uma das soluções é fazê-lo combustível, queimar, porque isso é reciclar, pô. É a famosa reciclagem energética, não é demonizar o plástico, ao contrário. Pô. O plástico é meu amigo, cara. Passa de novo outra aí. Aqui, na verdade, já pensando na pirólise, mas pensando aqui na questão tecnológica, né? Que surge, secagem, aí a pirólise, aqui é o char, aí eu gaseifico, gero singás, aqui no crack, aqui eu gero o tar, enfim, aqui eu já estou pensando nos produtos da pirólise. Olha quanta possibilidade. Isso aqui já pensando no plástico, pneu, ou mesmo na questão da poda de árvore. Eu já estou pensando no que nos interessa. Aqui não é jogar lixo orgânico dentro do... Oi. Não. Singás é hidrogênio mais monóxido de carbono.
Não tem nada a ver com o biogás, é decomposição anaeróbia. É metano, CH4 mais CO2, dióxido de carbono. Ok? Pode passar. Bom, aqui eu resolvi falar um pouco disso daqui, porque eu estou trabalhando com hidrogênio já há 2 anos. Vinha pela rota da gaseificação, até conversar com o Marcos, assim, meu doutorado, e aí eu tenho uma ligação com um professor lá da Suécia, que é o Flávio Ortigão, que já está na rota da gaseificação e já produzindo o hidrogênio. Mas, quando eu cheguei aqui, estamos com o forno de pirólise. Opa, vamos nessa também, porque tem pessoas fazendo hidrogênio pela rota pirolítica. E não adianta, o hidrogênio é um vetor energético que tem um mercado, está crescendo, e vejo também, independente do nosso projeto ser um projeto de óleo, mas acho que a gente não pode perder esse foco aqui também. Ou seja, aqui são as fórmulas, ou seja, do que acontece num forno pirolítico, né? Ou seja, fora as outras reações que a gente precisa para chegar a ter a produção de hidrogênio. Por que eu estou falando isso? A tonelada do hidrogênio hoje está custando 16 euros. Não é um valor trivial. Todo mundo está vindo para o Brasil para o hidrogênio verde. O hidrogênio gerado pelo plástico do lixo é chamado hidrogênio branco. Ele ainda não está definido, porque não tinha uma cor para dar para ele. Tem o hidrogênio azul, que é do gás natural, tem o turquesa, que, se eu não me engano, é da energia nuclear, enfim, o verde, que é da eletrólise, ou seja, que só é viável em países como... Não, é eólica, né? Ou seja, enfim. Então, assim, por favor, dá uma passada aí. Alô? Estou achando que... Ou seja, aquilo que estava falando, pirólise, gás de síntese, isso pode passar, passa mais outra. É engraçado. Isso aqui era só o volume de lixo que dá com o LURB do ano de... saiu cortado embaixo, não adianta. Na verdade, são 3 milhões de toneladas por ano, em média. Pode passar aí. Oi? 3 milhões e 150, né? Ok. Aí eu fiz aqui um estudozinho de quanto que teria de potencial só do plástico da cidade do Rio de Janeiro. Aquele plástico que vai para o aterro, que chega no aterro, ou seja, considerando que a massa de hidrogênio, em média, que tem no plástico, é de 8% a 14% de hidrogênio, né? Ou seja, e que nós temos de 15% de plástico que vai para o aterro, considerei 10 mil toneladas por dia, são 1.563, peso por ano, 3 milhões de toneladas, ou seja, 11% considerei que era 11% a massa, 16 euros. Temos, então, aqui, 372 mil vezes 16, 6 milhões, ou seja, por ano, a nível de mercado mundial, eu teria 33 milhões de reais de hidrogênio só com esse plástico sujo. Então, com esse plástico sujo de hidrogênio. Ou seja, aí você vai falar assim, mas essa tecnologia está pronta? Não, isso aqui eu estou dizendo que é aquele negocinho, tinha um bichinho, tinha uma brincadeira antigamente, tinha um bichinho que o cachorro ia atrás. Eu estou falando que isso aqui é uma luz para a gente
olhar, porque esse caminho da transição energética não tem volta, cara. Não que a gente não vá usar mais petróleo, não. Eu sempre gosto de dizer que eu não abraço árvore. O petróleo vai ser o nosso drive mais 50 anos, sem sombra de dúvida. Isso é a maior mentira que estão dizendo que, assim como a energia solar, né? Quando a gente olha lá no Balanço Energético Nacional, né, que hoje tem lá, por exemplo, tem uma Itaipu de energia solar, mas quando você vai ver lá em gigawatt-hora, que é o que efetivamente é um negocinho desse tamanhozinho assim. É a maior mentira que... Para vender é que eu tenho uma Itaipu de energia solar, que é potência. Mas na hora que é gigawatt-hora, é um negocinho desse tamanho. Então, quer dizer, não adianta que... Mas o fato é que a gente vai precisar de ter essas outras energias. E o hidrogênio é uma delas, ponto. E não faz sentido, na questão ambiental, mesmo ele sendo fóssil, ou seja, o plástico do lixo é fóssil, mas faz sentido esse plástico estar lá enterrado no aterro, não se decompondo? Faz sentido a gente não ter uma solução para o plástico, que é um resíduo que nós socialmente usamos e precisamos? Não dá solução? Não. Então a gente tem que dar solução para esse item que nós amamos e precisamos. Simples assim. Ok, não, já acabou, esse é o último. Não precisa mais falar não, hein? Pode passar aí. Obrigado. Para a utilização dos resíduos sólidos urbanos, né, os plásticos, e assim, eu sei que foge um pouquinho, né, mas alguns resíduos de petróleo, como por exemplo a borra, também tem um potencial energético excelente, né, para a geração de líquido pirolítico com características de combustíveis, né? Aí você pode falar um pouquinho sobre isso, se tem já alguma coisa fazendo? Eu não, quer dizer, eu não tenho experiência com eu não tenho experiência, na verdade, eu não tenho ainda experiência prática com pirólise. Ou seja, a minha experiência é mais acadêmica e algumas práticas via profissionais com quem eu lido na área de resíduos sólidos. Então, qualquer coisa que eu vá falar sobre petróleo nessa questão, eu estaria aqui supondo, né? Então, mas eu acredito que também. Agora, eu sei que também petróleo bruto tem uma série de contaminantes. Ou seja, cada região tem uma característica. Petróleo que tem cloro, petróleo que tem nitrogênio. Tem petróleo, muito NOx. Cada região tem uma característica. Acho que vai depender, sim, da característica desse petróleo. Entendeu? Mas eu sempre falo, nada que a engenharia não resolva, né? Isso, Nós, engenheiros, sempre falamos isso. Não tem nada que a gente não solucione. Na verdade, a borra de petróleo, o resíduo da... Eu sei, eu já tirei muita borra. Eu vou falar do meu tempo, porque eu era gerente da coleta ambiental e o meu grupo fazia parte da Solvi e eu tinha a Essências, eu tirava borra de petróleo da Halliburton, quando ela estava fazendo o projeto de Caratinga, estava montando os poços, eu tirava a borra dele para levar para coprocessamento. Então, a gente era useiro e vezeiro de eu fazer essa coleta para eles. Isso é porque na literatura tem muita coisa, muito trabalho de pirólise, também com borra de petróleo, e pirólise misturando plástico e borra, gerando muito combustível. Sim. Não tem jeito. O plástico, por exemplo, quando o pessoal vai falar da waste to energy, na waste to energy é para destruir tudo, inclusive a fração orgânica. Mas não há mágica. Eu preciso de ter poder calorífico. Quem tem poder calorífico? É o plástico. E aí você vai falar assim, pô, mas vai queimar o plástico que é reciclável? Eu quero dizer o seguinte, dentro desse nosso projeto, nós vamos ter um parceiro chamado ProRecicle,
que é do Rio de Janeiro, que fica ali em Caxias, que é um dos maiores entrepostos de recebimento de material potencialmente reciclável, plásticos e papelão. 30% desse material dele é rejeito. Esse rejeito hoje aqui no Rio de Janeiro vai para aterro, que é parte desse material que a gente vai usar como insumo nos nossos testes. Mas na Europa, na Alemanha principalmente, que é o principal país que gera energia com resíduo, é esse 30% que eu sempre brinco, é o que vai para o inferno. Porque não tem mágica. Eu, para queimar o resíduo orgânico, eu preciso de ter material que tenha hidrogênio e carbono em profusão, que tenha poder calorífico, senão não queima. Pô. Você faz churrasco com chuchu? Eu sempre falo com as pessoas, tu joga churrasco chuchu, pode jogar álcool, gasolina, ele não vai pegar fogo, cara. Não tem churrasco com chuchu. O chuchu apaga, pô. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então você vai ter que botar lá plástico, qualquer outras coisas, de forma que e até porque borra de petróleo muitas vezes vem com água aberta. Entendeu? Oi. Oi, Zilton. Parabéns pela apresentação. Foi muito esclarecedora, aprendi muita coisa. Então, tenho duas perguntas da mesma área. Basicamente, no aterro, quando ele gera o biogás, para quem que ele vende, ou se ele usa lá? E se é possível, e se está sendo visto, de pequenas unidades, ao produzirem biogás, ela vai ter que usar no local ou ela pode vender, tem alguma logística de coleta para quem produzir? O aterro, todo aterro sanitário, pela legislação, eu tenho que queimar o biogás num flare. Agora, existem flare e flare. Por exemplo, um aterro de 100 toneladas por dia vai gerar muito pouco biogás economicamente. Então, ele vai fazer lá o poço, aquilo que você viu lá, que aquilo ali já é um poço de polietileno para eu aproveitar o biogás mesmo. Mas um aterro de 100 toneladas de ele vai fazer um poço de gás com uma anilha de concreto. E quando ele subir, ele vai botar um acabamento na ponta daquilo, de metálico, e vai, quando sair o biogás, ele vai acender como fosse com um isqueiro, para queimar. Mas eu diria que vai queimar com uma eficiência 50%. Não é um flare efetivo, muito fraco. Entendeu? Um aterro, agora, um aterro para aproveitamento de geração de energia, o menor, eu diria que é como o Lago de Macaé, que nós fizemos, que a gente fez na linha mínima do possível, um aterro de 350 toneladas de lixo por dia, que gera 350, 400, gera 600. Você, para gerar 1 megawatt, você precisa de 600 metros cúbicos por hora de biogás. Ou seja, porque tem, por exemplo, choveu, diminui, tem muita flutuação, né? Então, se ele está no limite da sua geração, abaixo disso não viabiliza. Entendeu? Não viabiliza. Até tem hoje motores gerando menos, mas você fica muito no limite da viabilidade técnico-econômica. Entendeu? Então, agora, para fazer biometano, muito menos ainda. Entendeu? Então, aterros hoje são produtores de CO2? Oi? Então, aterros sanitários hoje produzem CO2? Não, todos produzem, não. Queimarem. Não, o biogás, todos produzem metano. Todos produzem biogás. Todos. Não, digo, ao queimar. Se ele produz... Não, sim. Não, queimar... Ou seja, você tem que queimar exatamente para mitigar o efeito do metano, que é de 21 a 25 vezes potencial efeito estufa. Mas essa eficiência, dependendo do flare, é muito baixa. Outro ponto, por melhor que seja a sua captura do biogás,
o estado da arte, da captura do biogás num aterro, não passa de 70%. Por exemplo, o meu aterro lá de Macaé, que tem um sistema de captura para gerar energia, ele está emitindo os outros, vou dizer assim, 35% ele está emitindo pela porosidade do maciço. Não existe no mundo um aterro que não emita. Ponto. Mesmo que você tenha um sistema lá de pressão negativa, mas ele é poroso. Não existe. Nós já fizemos um teste até com uma pesquisa aqui da COP, lá do PPE. Nós fizemos um ensaio para ver quanto que ele está emitindo pelo maciço. Todos emitem.